Boa tarde a todos. Gente, hoje a gente vai entrar no último PDF, né, dessa parte de Boa lógica, tarde, professor. e é um PDF, Boa tarde, professor. boa tarde, é um PDF, eu usei lá no IMD, mas lá eu usei como introdução a uma determinada disciplina de lá. E aqui a gente vai ver, assim, um pouco mais de detalhes. Mas é a ideia de sistemas formais, tá? Então a gente vai entender um pouco das noções assim de como é que as ciências funcionam. E para isso eu peguei aqui um sistema super simples que nada mais é do que uma mesa, né? Professor, o que é Tableau? O que foi? O que é Tableau? Tableau é uma técnica que substitui a tabela verdade. Então você transforma a frase em falsa e usando as regras da tabela verdade, você vai verificando os elementos das frases, se de fato pode ser. Aquela questão da atividade eletiva para nomear, né? E escrever as frases abaixo era tipo, trovejou. Aí eu colocava trovões? Não, trovejar, você vai ter que substituir por uma letra acompanhado de um elemento se tiver. Então, por exemplo, sei lá, se eu disser assim, estou dando aula. Então, sei lá, dar aula, eu vou supor que seja a letra A. E no caso eu estou dando aula. Então eu digo assim, ó, eu, no caso o professor Felipe, né, está dando aula. Isso aqui é você vai fazer uma espécie de tradução. Né? Foi o que a gente estudou na lógica de primeira ordem, né? Você traduzir frases para Ah, símbolos. então é para usar letras, não frases. Isso. Ok. Essa ideia de tabu eu posso falar no final desse encontro, tá? Posso explicar um exemplo. Né? Eu não sei se alguém aqui teve que se ausentar no encontro, né? Apesar de que está filmado, né? Mas assim, de toda forma eu posso dar um reforço. Tá, então, para essa ideia de sistema formal, né, voltando aqui para a ideia, eu peguei uma mesa e peguei algumas caixinhas, né? No caso, 6 caixinhas, onde essas caixas estão algumas umas sobre as outras e algumas uma acima das outras, né? E as observações aqui são bem simples e óbvias, e baseado nesse caso aqui que a gente está olhando, que eu vou explicar como é que até uma teoria científica, né, ela funciona. Então a ideia é justamente essa, né? Imagine que você tem esse desenho e você vai codificar esse desenho e vai passar a mensagem para outra pessoa do código, não do desenho. Então, através do código, é que a pessoa vai ter que imaginar que é isso daqui. É mais ou menos assim como a coisa funciona, né? A gente impõe símbolos de relações, símbolos de funções, para indicar fatos que ocorrem aqui. Por exemplo, o A está sobre B, mas o A não está sobre M. O A está acima do M. Então aqui eu já posso impor duas relações, né? Só nesse pequeno comentário que eu fiz, que é a relação do acima e a relação estar sobre. E assim vai. Então aqui eu tenho essas caixinhas eu chamo de blocos. Tudo que é bloco não é a mesa e a mesa não é bloco, né? Então quer dizer, tem algumas características que a gente já conhece, a gente já é acostumado. Mas enfim, imagine que você vai, né? É exatamente isso. Né?
simbolizar isso aqui, né? Essa ideia. Então, tá. Então, a figura mostra o nosso universo, né, do discurso definido. E os elementos são os seguintes: os elementos do nosso conjunto vão ser esses. No caso do A ao F são os blocos e M é a mesa. O próximo passo consiste em determinar, baseado na figura, propriedades, né, eu já comentei algumas, e relações entre eles. Então, por exemplo, é fácil ver que só existe blocos e uma mesa. E a gente vai considerar é, os seguintes conjuntos, né? B é o conjunto dos objetos, né? Porque eu tenho dois possíveis. E o L é X está livre, né? O conjunto L. Como assim X está livre, né? Essa ideia de liberdade é em função de quem está sobre quem, né? Por exemplo, o dele não está livre porque tem uma pessoa, na verdade, tem um bloco sobre ele. Mas o C não tem ninguém sobre, né? Não tem ninguém aqui sobre ele. Então ele está livre. O A também está livre, né? Porque não tem ninguém. E o F também, ele, por si só, está livre porque ele está sobre a mesa. Agora eu só não me recordo se a mesa aqui, nesse contexto, foi considerado que ela está livre. Porque tem espaços aqui vazios que eu poderia colocar outras caixas, né? Outros blocos. Aqui eu expliquei justamente isso, né? Estar livre significa que não há bloco acima ou sobre, né? Além desse conjunto, existem outras relações possíveis. Então, a relação S é a relação x está sobre y, né? E outra relação é a relação A, x está acima de y. Então, veja, lembrando, né? Está sobre, está em contato, né? Então, A está sobre B, B está sobre a mesa, C está sobre D, D está sobre E está sobre a mesa, né? Porém, o C não está sobre o E. O C está acima do E. Ou seja, está acima, pode ser que tenha elementos entre. Ok. Então, a relação A é mais restrita, né? Porque são menos elementos que estão acima comparado aos que estão sobre. E outra coisa, né? Estar acima é estar sobre, mas não necessariamente o contrário, porque o que importa é que esteja acima. Se está sobre, está acima. Mas se está acima, não necessariamente está em contato. Né? Por isso que um engloba o outro indiretamente, né? Falando. Tá, então, ok. Aqui a gente já tem, a gente só vai trabalhar com isso. Essas relações, estar acima, estar sobre, estar livre, né? Os blocos, quer dizer, os objetos, né? Tem os blocos e tem a mesa. Então, aqui a gente vai criar uma linguagem. Como é que é a linguagem? É dizer quem são os elementos, né? No caso, do A até o M são os elementos. É dizer quem é o conjunto, no caso é o conjunto B, né? Dos objetos. A relação unária. Por que unária? Porque aqui é um a um. Essa relação classifica cada elemento. Então, por exemplo, se eu disser LA, eu estou dizendo que o bloco A está livre, né? Usando a linguagem que a gente já viu no PDF anterior. E se a gente olhar, de fato, o A está livre. Então, essa frase que eu acabei de escrever é verdadeira. Se eu escrevo essa, LB, essa aqui é falso, né? Porque o B não está livre. O A está sobre o B. Então, aqui, o verdadeiro seria isso. Eu negar isso aqui. Então, o que eu acabei de escrever aqui é que o B não está livre. Só um minuto.
Professor? Só um minuto aí, eu teve que ser um minutinho, espere. Ah, tá. Diga aí. Nada, é que ficou silêncio. Ok. Tá. Certo. A relação A está acima. Lembrando que está sobre também está acima, né? Então, olhando aqui para o desenho, o D está acima do E. Mas além de estar acima, ele está sobre, né? Porque está sobre está em contato. Acima né, se ele está numa posição que é mais elevada do que ele. Né? Então, de fato, aqui ocorrem as duas coisas. Né? O D ele está acima do E e o D está sobre o E. Né? E tem o S, né, que eu também já comentei, essa ideia de estar sobre. Tá, então eu vou considerar R como sendo a nossa estrutura. Né? A estrutura é o par B, que é o conjunto, I, que é uma função de interpretações, onde B, tá, aqui está escrito o que eu acabei de falar. Então, a nossa linguagem, ela tem as respectivas interpretações. Então, para interpretar, é dizer quem é. Então, aqui não tem muito mistério. O A é o próprio. Né? A interpretação do A é o próprio A, porque o nome do bloco A já é o próprio A, né? Então, não precisa... Eu poderia numerar se eu quisesse, né? Mas aí só ia dificultar. Se eu dissesse que o bloco A era o 1, né? O bloco M não, a mesa seria o 7, sei lá. Poderia fazer isso também, mas aí não ia ajudar. Eu acho que aqui, na nossa, para esse caso que a gente está vendo, chamar do próprio nome já é uma maneira mais fácil. Então, a interpretação do B é o próprio conjunto, né, que são os objetos. A interpretação do L só são esses três elementos, porque são os elementos que de fato estão livres. Né? O A, o C e o F são os que estão livres. Então, aqui eu não estou considerando que a mesa está. Né? Quem está acima? Então, o A está acima do B, o A está acima da mesa. Né? Tem vários que estão acima. Né? E o F também está acima da mesa. Eu vou ter reticência aqui porque eu não coloquei todos. Né? Aqui eu posso falar mais rápido, inclusive, do que a fazer aquela leitura. Mas quem está acima? O A está acima do B, o A está acima do M. O C está acima do D, o C está acima do E, o C está acima do M, o D está acima do E. Quer dizer, tem vários pares aqui. Então, na interpretação do A, os pares está indicando que o primeiro está acima do segundo. Tá? E o sobre, o primeiro está sobre o segundo. Tá, aqui está aparentando que é o mesmo conjunto, mas na verdade é o conjunto que é interpretado aqui, né, pela interpretação aqui do A. Inclusive tem duas igualdades, né? Isso aqui não quer dizer nada. Tá? Na verdade aqui saiu sem querer. Esse de cima tem mais elementos que esse de baixo. Tá? Aqui em cima tem mais pares do que o de baixo. Agora a gente vai exibir os símbolos lógicos. Ou seja, são os símbolos que a gente não atribui valores de verdade, né? Porque na verdade eles conectam. Então, que é o que a gente chama de assinatura, tá? Na lógica. Então, o que é assinatura? É como é que eu conecto as frases, né? Como é que eu posso falar. Então, eu posso negar, né? Como eu já fiz aqui, né? Neguei uma das frases. Eu posso unir usando o i, eu posso unir usando o ou, né? Também tudo depende do contexto. A implicação, se somente se, posso falar uma frase com o termo existe, né? Posso dizer que existe algum bloco, né, que está acima de outro ou que está acima dos demais, sei lá. Posso criar quaisquer frases dessa forma ou
usando todo. Também eu posso criar frases usando isso. Então, a estruturação vai ser a seguinte, né? Alfa, beta, epsilon, gama, são frases, né? As frases podem ser assim, ó, ZX, ou então a negação de o X, por exemplo. Aqui só são exemplos genéricos, tá? Por exemplo, essa frase aqui que eu escrevi é uma frase dessa primeira estruturação aqui, né? Que isso aqui também a gente já viu, né? Isso aqui é para unário, isso aqui só vai servir para a gente em relação a estar livre ou não estar livre, tá? Que a gente vai usar essa primeira estruturação aqui do primeiro tópico. Para esse B, são as frases que eu tenho a minha variável proporcional binária. Variável proporcional não. A minha variável ela é binária, ou seja, são frases onde eu preciso relacionar dois elementos, né? São aqueles conjuntos lá que eu só posso gerar pares. Então, por exemplo, para esse caso aqui, no nosso contexto, eu só tenho duas possibilidades. Ou eu digo estar acima, ou eu digo estar sobre, né? Para usar dois elementos. Tem a terceira estruturação de frase, que é usando o existe, né? Então, é o que eu disse, né? Posso escrever assim, existe X, aí esse lambda aqui significa que é qualquer frase anterior. Ou eu digo assim, para todo X, aí também qualquer estruturação anterior aqui no lugar do lambda. E por fim, eu posso unir, né, duas frases criadas anteriormente, usando, no caso, a negação, quer dizer, usando qualquer símbolo, menos a negação, menos o existe e menos o para todo, né? Aqui nos dois. No caso ou eu conecto usando o i, né? A informação alfa, que é qualquer tipo da estruturação anterior, e beta, né? Que também é qualquer tipo da estruturação anterior, e assim segue. Né? Posso usar ou, posso usar implica, ou se somente se. E é o que a gente chama de fórmula, né? Frases dentro da lógica são fórmulas. Tá? Então, aqui eu vou vou pular algumas informações aqui. Quer dizer, vou fazer a leitura bem rápida, tá? Então, o alfa, quer dizer, eu estou só explicando a primeira frase, as frases, né? Significa que x tem propriedade z, né? Essa primeira frase significa isso. Ou x não tem propriedade u, né? X não tem a propriedade u. Beta, no caso dessa frase aqui, significa x se relaciona da forma v com y, né? Que essa forma v, como eu falei, né, no nosso caso pode ser ou acima ou estar sobre. O epsilon significa, no caso essas frases aqui, existe x tal que x ocorre em lambda, né? Aí lambda é outra frase, né, que a gente vai ter que usar os conjuntos que a gente criou aqui, né, as relações que existem. Ou para todo, né, que é esse caso aqui, para todo x, tal que x ocorre em lambda. Aqui está sendo simples porque aqui não está se dizendo o que é lambda. Gama. Gama é a ligação entre duas fórmulas. Aí é o que eu falei, pode ser assim, ó, alfa e beta, né? Pode ser alfa ou beta, ou pode ser alfa implica beta. Alfa se somente se beta também é, no caso, a última opção. Além disso, isso agora que eu vou ler é em relação a uma teoria. Se quer um conjunto consistente, né? Que a gente vai chamar gama, quer dizer, gama, todas as frases que a gente escrever, a gente vai colocar em gama. Essa seria a ideia. Então, por exemplo, essas duas frases são verdadeiras, então elas estão dentro da nossa teoria, né? A teoria que a gente está criando aqui é uma teoria em cima dos blocos. Ou seja, é um conjunto de fórmulas, no caso gama, que não há contradição. Como assim? Você não pode dizer uma coisa e dizer o contrário.
né? Isso aí a gente já está bem acostumado com isso, né? Sei lá, você vai dar um depoimento. Você não pode dizer que fez e no segundo momento dizer que não fez. Aí fica a pergunta, não, peraí, você fez ou não fez? Né? Fica aquela coisa. Então, é a mesma ideia, né? Para ser consistente, não pode ter contradição. É isso que a gente fala, né? A argumentação dele é bem consistente, né? Ou seja, nada, não tem contradição ali. Né? Você pode, todas as frases que ele fala, né, nenhuma nega a outra. Porque, às vezes, uma frase que a gente diz, né, pode negar a outra, né? Enfim, tipo assim, você disse que não estava em contato com uma pessoa X e no dia anterior em nenhum momento teve contato com ela. Sei lá, e suponha que você vai depor de novo, aí você disse que deu um abraço nela. Peraí, como é que você deu um abraço e você disse que não teve contato? Quer dizer, é esse tipo de coisa, né? Existem frases diferentes que uma implica que a outra é falsa, né? Então, é isso que a gente chama de contradição. Isso significa, né, eu vou só reforçar na leitura o que eu acabei de falar, isso significa que se alfa pertence a gama, então não alfa está fora, porque isso aqui, né, caracteriza a contradição. E vice-versa, né, se a frase não é LB, né, no caso B não é livre, se ela está na minha teoria, ela não, a frase B está livre não pode entrar lá, né, porque aí ia aparecer uma contradição, né? Ia surgir uma contradição. Todas as fórmulas de gama são chamadas de axiomas. Tá? Isso aí a gente... você já deve ter ouvido falar nessa palavra, né? Mas o axioma, ela é uma afirmação, uma frase óbvia que você não contesta. Por exemplo, se eu disser que A é livre, é facilmente, né, a razão dessa frase é visual. Você vê que, de fato, A é livre. Né? Então, ela é chamada de axioma. Suponha que eu crie uma frase, tipo assim, todos os blocos que estão sobre, né, aí eu afirmo uma coisa desses blocos. Sendo que não dá para... suponha que essa frase que eu acabei de... É porque eu não criei um exemplo, né, propriamente dito. Mas, tipo assim, deixa eu ver. Todos os blocos que estão sobre estão acima. Ainda dá para enxergar, né? Mas tem afirmações que se faz, né, num sistema formal de forma geral, que não dá para se enxergar assim, né? Você escuta e sim, aí vem aquelas perguntas, sim, eu não estou enxergando o que você está falando, isso me serve de quê, né? Já que eu não estou entendendo o que ele quer dizer, né? Então isso não me serve de nada, é a sensação que a gente tem. Aí a gente precisa provar. Aí beleza, quando se prova, né? Esse contexto aqui é exatamente isso, né? Vai ter algumas frases aqui embaixo que a gente vai enxergar, mas a gente vai provar, que a gente vai supor que a figura não existe mais. Então, essa é a ideia. E quando a gente prova essa afirmação, né, quando a gente afirma, ou se chama conjectura ou se chama teorema. Quando é que se chama conjectura, né? A conjectura é que você não tem certeza do que você está falando, e o teorema você tem certeza e quando você prova, de fato, aquele teorema é verdadeiro, né? Aí, quando você prova um teorema, aquele teorema vira um axioma. Então, a ideia é que gama seja formado por axiomas. Quer dizer, todos os que são provados, né? Todos os teoremas que são provados. E a conjectura, muitas vezes, ela às vezes falha em alguns pontos, né? A conjectura é aquilo que você, por intuição, afirma e alguém, né, você prova ali para alguns elementos, aí alguém vai e aponta um que não é verdade. Então, um exemplo de uma conjectura, assim, eu não vou afirmar com propriedade, né, mas tipo assim, tem gente que afirma coisas do tipo, todo número da forma a ao quadrado menos b ao quadrado é um número primo.
sei lá, tem umas conjecturas, tem umas afirmações dessa forma. Aí o cara começa a provar ali. Aí um cara vai e aponta lá na frente. É falso. Por quê? Porque se eu fizer 200 e não sei quanto ao quadrado, menos cento e tanto ao quadrado, dá um número que não é primo, por exemplo. Né? Aí quer dizer, já furou, né? Já furou a informação. Aquela informação não é verdade. Mas para todo mundo. E é por aí que as coisas funcionam. Né? Aí, por fim, né, existem regras de inferência. Como assim, né? São as regras de como eu faço as deduções, né? Como é que uma afirmação, né, eu posso dizer, como é que de algumas frases eu posso deduzir algumas coisas, né? Então, para isso tem regras. Né? Você não conclui de qualquer jeito, né? Tem algumas regras que nos garantem isso. Que são, no caso, continuando aqui a leitura, né, que são as que geram outras verdades baseadas nas que já existem. Então, o teorema, quando é visto pelo lado sintático, ou tautologia, né? Então, o teorema é uma tautologia, né? Aqui, porque tautologia é quando a gente olha a semântica. Como assim? O que danado é semântica aqui no nosso contexto? A semântica é quando a gente avalia os valores de verdade. Aí a gente está olhando o lado semântico. Esse texto a gente vai estar olhando o lado sintático. Ou seja, a gente vai estar preocupado com a estruturação. Então, só para vocês terem uma ideia, se eu tiver uma frase do tipo alfa e beta, a barra significa o que eu posso concluir. Eu posso concluir alfa, ou então eu posso concluir beta. Então, a gente simplesmente conclui. A gente aqui, nesse contexto, não está preocupado se as informações são verdadeiras. A gente está assumindo que todas elas são. Né? Então, é assim que a gente vai estruturar. Então, voltando aqui, né? Para que as novas fórmulas sejam geradas, é necessário que hajam regras que são essas daqui. Então, hoje eu vou dizer para vocês como é que funcionam essas regras. Aqui eu tenho alguns axiomas e no caso, esse PDF, ele pede para mostrar que o B não é livre. Então, aí como é que eu vou mostrar? Né? Vou mostrar aqui com essas regras de inferência e com esses axiomas. Quer dizer, ele já coloca aqui 7 axiomas. O que são esses axiomas? São afirmações baseadas no que a gente vê. Então, já vou fazer a leitura dos axiomas. Eu esqueci agora o que eu ia mostrar. Sim, vou mostrar aqui. O B não é livre porque o A está sobre o B. Quem é livre é o A. Aí você pode dizer assim, é fácil, é só pega o conjunto dos livres, você vai ver que o B não está aqui, então está aprovado. Mas a ideia é usar, não é usar, isso é válido o que eu acabei de fazer. Mas assim, nesse texto, a ideia é usar os axiomas, que são essas afirmações aqui, e usar as regras de inferência. Então, eu vou mostrar que, de fato, como é que a gente começa a fazer afirmações aqui. Né? Como é que a gente faz. E aos poucos eu vou mostrando as regras. Mas primeiro eu vou ler aqui os axiomas. Bom, então o primeiro axioma diz o seguinte, para todos os objetos, né, no caso, para todos os objetos, né, que estão lá naquela figura, se o X não é a mesa, então X é bloco. Né? No caso aqui é porque esse B aqui eu estou colocando como se fosse os objetos lá no início. Né? Mas, na verdade, aqui eu tenho que mudar esse símbolo. Né? Aqui a ideia dessa frase é dizer que um objeto ou ele é mesa ou ele é bloco.
Essa seria a ideia. Então, aqui eu vou mudar, tá? Sei lá, vou chamar B0. O B pode ser os objetos, né? Que no caso é do A até o F e o M, por exemplo. Mas aí o B0, eu vou chamar B0 só os blocos. Então, a primeira frase que foi criada lá é justamente essa, né? Para todos os objetos. Se esse objeto não é a mesa, significa que esse objeto é um bloco. Eu vou botar esse zero aqui não tá legal. Eu vou botar asterisco. Acho que asterisco é só os objetos. Então, repetindo, né? Se o x não é mesa, implica que o x é bloco. E se o x é bloco, implica que ele não é mesa, né? Por isso que cabe-se somente si. Todo mundo visualiza esse primeiro axioma? A mensagem dele? Professor? Pode falar, Wagner. Se eu for calado, achei que já tinha caído aqui. Não, é porque eu estou esperando. Porque eu falei um monte de coisa e aí eu queria saber se está tudo ok. Ah, sim, tá. Tá, é por causa que eu tive um silêncio e não entendi a pergunta, porque eu achei que tinha travado. Mas tudo bem, tá tudo ótimo aqui. Ok. Então a segunda frase aqui também tá incoerente, né? Porque a mesa, ela não aqui está dizendo que a mesa é livre, né? Na verdade, a mesa não é livre, então tem essa correção também a fazer. Esse é o primeiro axioma. O segundo é que a mesa não é livre. Tá? Aí tem o terceiro axioma. O terceiro axioma diz assim, ó, para todos os objetos, se o objeto é um bloco, então significa o seguinte, ele vai dar essa condição aqui é em cima do x ser bloco, né? No caso aqui, considere o B asterisco, tá? Não é só os objetos. Então é assim, ó, se ele é livre, é porque não existe ninguém que está sobre ele. Né? Vou ler só essa frase aqui. Ó. Não existe um bloco Y de tal maneira que o meu Y esteja sobre o X. Né? Quando é que isso acontece? Quando ele é livre. E isso vale para o bloco. Né? Então, é isso que essa frase está dizendo. Tá? Aqui, no caso, está faltando também um parênteses. Ok. Então, essa é a ideia dessa frase. Né? Então, se eu tenho um bloco, esse bloco é livre se não tem ninguém sobre ele. É isso que está dizendo aqui. Se somente se não tem ninguém sobre ele. E se não tem ninguém sobre ele, é porque ele é livre. O axioma 4. Aqui, para todos os pares de blocos, né, que eu estou pegando para todo x e para todo y, ou seja, eu estou pegando pares de blocos aí. Se o bloco x está acima do y, então isso equivale a dizer o seguinte, aqui tem o ou, né? Significa o seguinte, ou acontece essa primeira coisa ou acontece essa segunda. Então a primeira coisa diz o seguinte, ou x está sobre y, né? Porque de fato, está acima, pode ser que ele esteja sobre. Ou então existe um z de tal maneira que o x está sobre o z e o z está acima do y. Que é tipo assim, trocando em miúdos, quando é que eu digo que um bloco está acima do outro? Ou quando está sobre, né? Por exemplo, o C está acima do D. Eu posso dizer
Isso porque está sobre. Ou então é porque tem alguém aqui no meio, né? Por exemplo, C está acima do E. Então tem alguém aqui no meio, né? Que esse cara que está no meio está sobre esse e esse está sobre ele. Né? Então é mais ou menos essa ideia que está dizendo lá, né? Para dizer que está acima, pode ser que tenha outros blocos no meio da história. É isso que está dizendo aqui, né? Ó, existe um bloco Z, de tal maneira que o X está sobre esse Z e o Z está sobre Y. Está acima, né? Sei lá. Pode ser que esteja sobre também, né? Mas pode ser que está acima. Pode ser que tenha mais blocos, inclusive. Sei lá, do A não. Vou voltar lá para a figura. Se eu for falar uma frase que envolva o C e o M, por exemplo. Então, tem blocos aqui, né? Tem, sei lá, existe o Z que ele diz, pode ser o D, pode ser o E, de tal maneira que esse cara está sobre esse e esse está acima desse, né? Ou seja, ainda tem mais gente aí no meio da história. É isso que diz isso aqui. Né? O Z está acima do Y. Né? Quer dizer, ele montou uma cadeia de cima para baixo, né? Para você dizer quando está acima, usando aqui a nossa linguagem. O axioma 5, ele descreve todos os que estão sobre, né? Então, o A está sobre o B está sobre a mesa, né? E assim vai. Até o último, que é o bloco F, está sobre a mesa, né? Ele só faz a descrição. Para não botar todos, eu coloquei aqui as reticências. Na verdade, isso aqui é a descrição do conjunto S, né? Os pares estão aqui. O axioma 6, ele descreve quem é que está livre. Então, no caso, o A está livre, o C está livre, o F está livre, né? Aí ele usa o conectivo E, né? O A está livre e o C está livre e o F está livre, né? São os três elementos que estão no conjunto L. E o 7, o axioma 7, o último axioma, informa que todo mundo é diferente. Então, o bloco A é diferente do B. Aí o próximo, o bloco A é diferente da mesa. Depois, o bloco B é diferente da mesa. Quer dizer, todo mundo é diferente, né? Até a última informação, que é o bloco F, é diferente do bloco M. Aí, esses são os axiomas, né, que são dados na nossa teoria. Ele quer que a gente mostre que o bloco B não é livre. E tem que usar essas regras. Bom, esse primeiro encontro, que aqui no nosso horário já estourou, né? Esse primeiro encontro, ele é uma apresentação do sistema, de forma geral. Eu apresentei o sistema para vocês completo, né? Apresentei a linguagem, né, todas as relações que existem, como a gente cria frases e os axiomas que foram criados, né? Ou seja, são todos os tipos de frases que a gente pode utilizar. Tem ainda só o símbolo diferente, né, que vai além do que foi apresentado, né? Lá na assinatura não tem ele, mas aqui a gente já está se utilizando dele. Entre os elementos aqui deveria ser outra relação, né? Por exemplo, eu poderia dizer, ao invés de x é diferente de m, aqui já está bem matemático, né? Usar essa relação, né? X é diferente do m. Mas aí, enfim, a lógica também se utiliza de alguns símbolos que são utilizados em matemática e vice-versa. Tá, então, é isso. Pelo menos por esse encontro é isso. O nosso próximo encontro, a nossa tarefa é só mostrar que o bloco não está livre, né? Então, a gente vai, de fato, argumentar. Aí eu vou mostrar a vocês como é que a gente faz isso, tá? E passar um exercício para vocês. Eu vou ver como é que vai ficar a próxima semana, né? Como eu tinha comentado para vocês ontem. Eu espero que, né, não tenha nenhum atropelo em relação ao nosso encontro. Se tiver, eu vou gravar como eu fiz terça-feira. Tá? Eu marco um horário,
coloco lá o link. Quem puder assiste, né? Quem não puder, aí depois vê no YouTube. Professor, Diga aí, queria Wagner. que eu tenho uma dúvida sobre a atividade. É, eu não entendi como era para fazer. É a gente que fez os dois trabalhos, os dois primeiros, né? Era para fazer quais questões? Eu não entendi. Eu